Olá, eu sou a Dani. Olá, eu sou a Andréa. E sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Vozes do Transporte. Pois é, e hoje a gente vai falar com uma executiva, uma pessoa bem interessante, porque ela domina aí, ó, o mercado de brutões pesados, só aquele que transporta, né? O que carrega de implementos rodoviários. Hoje nós vamos conversar com a Simone Martins, que é CEO, nada menos do que da Librelato, que é uma das maiores implementadoras do país. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada. Obrigada aí por ter aceito o convite. Não, a gente sabe que a agenda é aí bem agitada, não, né? mas falando de Librelato, a gente sempre dá um jeitinho. Que bom, e vai ser bom, né? Um papo aí com mulheres aí à frente de liderança. Simone, contextualiza pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da Librelato, assim como também, assim, um pouco da história da Librelato, né? Pra gente poder começar aqui o nosso bate-papo. Eu estou na Librelato desde 2018, né? Foi quando eu sou de Porto Alegre, gaúcha, né? E eu recebi uma proposta para ir para a Librelato em 2018 como CFO, né? Então era a área administrativa e financeira. E era bem o início, né, da Librelato, da época boa de implementos rodoviários, né? Então foi uma trajetória bastante interessante, né? Uma empresa de bastante tempo, tradicional, e que tinha um fundo de investimento como investidor. Então eu fui muito nessa batida mais financeira, né? E com o tempo eu fui me incorporando, né, a rotina da Librelato e passando o dia a dia. E lá se foram 7 anos, quase 8 anos, né? Foi quando, agora esse ano, eu assumi a função de CEO, né? Então, tem toda uma trajetória da empresa se tornar um grupo, né, que foi em 2023, né, que hoje a Librelato faz parte da Librepar. E daí eu acompanhei toda essa agitação aí dos últimos 7 anos, né? Então esse processo. 7 anos bastante importantes para a Librelato, né? De muito crescimento. Ela cresceu 10 vezes em 5 anos, né? A gente acompanhou o crescimento do mercado. Fizemos muita coisa nesse período, né? Muito investimento, muito apostando no cliente, no mercado. E estamos aí, né? Mas Simone, essa Librepar, né? Librepar. Como que a gente entende ela? O que tá dentro desse guarda-chuva? Tem que entender a Librepar como um guarda-chuva, né? Ela é uma holding, né? Que tem a Librelato como a principal, né? Que é a montadora, e tem uma vertical de autopeças. Tá. Aí nessa vertical de autopeças foi onde a gente fez o maior número de aquisições. A gente fizemos fusão com um fornecedor grande, e fizemos pequenas aquisições, tudo pensando no ecossistema de abastecimento Librelato e abastecimento mercado, né? Quando a gente olha para autopeças, né? E reforçando daí a questão da competitividade da Librelato no mercado. E dentro desse serviço entra tudo, dentro dessas empresas entra serviço, tecnologia, consórcio, né, autopeças, oficina, assistência técnica, manutenção. Quer dizer, tudo que o cliente precisa ali. Tudo que ele precisar está dentro desse ecossistema. Então a gente foi sempre pensando no cliente, né? O que ele precisar. Ele pode pensar em Librelato primeiro, porque ele vai ser atendido. Esse ecossistema ele foi sendo construído ao longo desse período, 7 anos. Desses 7 anos, né? Ela era uma empresa familiar e hoje ela é uma SA, ou ela permanece ainda uma empresa familiar Ela era uma empresa familiar. Em 2011 a gente teve a participação de um fundo de investimento que saiu em 2021. E ela voltou a ser familiar. Então ela teve seu movimento, toda a parte de governança. A Librelato, ela tem uma governança como uma empresa de capital aberto, né? Sim, Tem conselho de família, tem conselho de acionista e tem o conselho de administração, que está na Librepar. Então eu diria que ela é uma empresa familiar hoje, né, com mais sócios, com a governança de uma empresa de capital aberto. Legal. Todas essas preocupações, né? Entendi. E esse conceito todo desse guarda-chuva, ele já é conhecido pelos clientes, eles já entenderam como que funciona tudo, já captaram como
Eu acho que sim. Eu acho que em algumas, apesar da Librepar ser uma holding, né, quando a gente vai atender o cliente, a gente consegue mostrar para ele que a gente tem todo esse ecossistema para atender ele, né? Então, principalmente quando vai olhar a peça, a gente pensa em Libreparts, né, que às vezes que tem lojas especializadas, e agora a gente fez uma loja conceito na empresa onde a gente fez a inauguração recente, né? Mas a gente tem uma rede, né, muito grande de atendimento. Então, se for pensar em número de vendedores, a gente tem mais de 200 pessoas na rua, né, 250 pessoas na rua. Representando a marca. Representando a marca de alguma forma, né? Então, e espalhada pelo Brasil inteiro. Né? E é interessante porque os componentes que vocês produzem não é só para atender produtos librelatos, né? Produtos librelato, é atender o mercado como um todo. O mercado como um todo. Entendi. Mercado de implementos pesados. De implementos, né? Implemento pesado. Implemento pesado. Aliás, nesse sentido, a Librelato ela é forte em pesados. Ela está entre os 3 principais players do segmento no Brasil, não? Isso. Estamos entre as 3 principais há já um tempinho, graças a Deus. Isso é bom. E espero que continuemos por ali. Vamos estar, com certeza. Você comentou agora sobre essa loja modelo, que foi recentemente inaugurada. Estrategicamente, aqui em São Paulo. Em São Paulo. Qual é o objetivo dessa? Como que ela vai funcionar? O que o cliente encontra? Por que aqui? No nosso planejamento estratégico, no último, né, que é a última rodada dos últimos 5 anos, e antes, talvez, sempre se teve o desejo de estar em São Paulo, né? Porque ele é o maior centro, né, econômico da América Latina e é o maior número de emplacamentos, e não tinha como a gente não estar aqui, mas a gente nunca conseguia chegar na situação ideal, né? E esse ano foi, quando a gente diz que as estrelas se alinharam, né? E foi quando a gente decidiu vir para cá. E ela tem um conceito ali diferente. Não é só uma loja que vai atender peças, né? Lá tem uma indústria, né? Que vai entregar implementos. Então tem ali, vamos pensar que é uma flagship, né? Vamos pensar no conceito de uma flagship, que é a nossa primeira experiência também com atendimento direto ao cliente, porque a gente não tinha concessionária própria, né? Então essa vai ser a única concessionária própria, por isso que eu até digo que tem um conceito de flagship, porque ela é além de ser uma experiência direta com o cliente, a gente tem todo esse conceito de atender ali a loja, de atender, eu vendo implemento, vou conseguir vender implemento ali, vou conseguir atender venda de peça, vou produzir, vou entregar produto ali. Então ele tem todo esse conceito, e Guarulhos, onde a gente se instalou, é o ideal, né? Tá na beira de uma rodovia, tem uma boa visibilidade, perto do aeroporto. Exato. Então, assim, não podia estar no melhor mundo. Isso é verdade. Eu vi que já essa estrutura, quando se fala em termos de fábrica, né, até para contextualizar, porque junto vocês inauguraram uma fábrica ali, né, um complexo industrial que é por CKD, ou seja, os produtos vêm parcialmente montados e terminam de ser produzidos ali e seguem para os seus destinos. E ali também é legal porque você vai abastecer o Sudeste como um todo, né? Sudeste, Norte e Nordeste também, né? Norte e Nordeste. Ontem a gente tinha muitos dos nossos representantes e concessionários na inauguração, né? E eles estavam encantados com a possibilidade de cortar caminho, vamos pensar, de não ir até o sul de Santa Catarina. Que agora eles vêm para aqui, para São Paulo, faz o pedido aqui. Eles vislumbraram essa possibilidade também. Porque né? otimiza a logística, né? O custo existe, né? Mas hoje reduz. O tempo, pensando assim, o tempo às vezes é mais precioso do que até o próprio recurso. Né? Com certeza. Então essa possibilidade deixa além de atender o mercado, o objetivo é atender o mercado de São Paulo, né? Mas podendo facilitar o nosso cliente, claro, a logística, né, do termo, a gente vai conseguir. E o modelo CKD ele tem esse conceito. As nossas fábricas principais continuam em Santa Catarina. A gente não tem nenhuma intenção de sair de lá. São 3 lá, não é isso? São 3? São 4. 4 lá. Né? Pensar assim se for pensar na expedição. Na expedição. Né? Que é no Espírito
Não, é tudo em sul. Santa Catarina. Tudo Santa Catarina, tá. né? São Paulo, a fábrica fora de Santa Catarina é a nossa primeira É a experiência. primeira. Entendi. O resto é tudo lá. Ah, que interessante. então. Como montadora, né? Depois Aham. autopeças a gente tem em já tem em São Paulo, tem Sim. em Caxias. Sim. Mas como fábrica é a primeira experiência. Não, e é muito É a bom ter primeira os dois experiência. juntos, assim, no mesmo lugar, né? Você ter a parte da loja, Sim. mais a parte do implemento. Então, isso me leva a crer na sua fala, a primeira experiência é que vocês estão abertos a, de repente, ter outros modelos de negócio como o de São Paulo em outras regiões. Talvez o modelo de CKD, né, na Isso, questão de da CKD. indústria, é possível. É possível. É possível, né? Uhum. Eu acho que é uma experiência que vai nos trazer essa resposta. Essa expertise Vamos pensar também, nessa né? expertise também, né? Entendi. Porque a gente começa com baú, carga fechada, mas a gente tem a intenção de ir ampliando as aplicações, né? Entendi. E daí, a partir dali, né, a gente vê o que vai conseguir. Assim, o céu é o limite, vamos pensar assim. Isso é Pois é. verdade. Nesse sentido, Simone, São Paulo, não é, como você disse, é o maior número de emplacamentos e vocês são focados em pesados. Só que São Paulo e grandes capitais aqui, até as próximas, também consomem muito implementos leves, baús mais leves e tal. Existe a possibilidade também de vocês ampliarem o leque havendo demanda, ou já estão namorando, né, nesse sentido? Existe. A gente no passado já em algum momento a Librelato anterior a 2010, 2012, por aí, ela teve movimentos e teve experiências com linha leve, né? Eu acho que existe a possibilidade, sem dúvida, né? Uhum. Não é o foco, né? Não é o nosso principal foco, mas ele pode ser um complemento do que a gente faz, né? Principalmente no carga fechada, né? Vai depender muito do cliente também. A demanda né? que vier, né? A demanda que vier, mas é uma possibilidade. Existe a possibilidade. Esse complexo, vamos dizer assim, que vocês montaram agora ali, também vai atender outras marcas que quiserem adquirir peças, assim, pode... Na questão de peças, Na sim. parte da loja, que eu Na parte digo. da loja. E é possível também manutenção ali? O que a gente vai ter? Alguma coisa. A gente vai ter oficinas, né? Uhum. Olhando o estado de São Paulo todo, oficinas credenciadas que vão ter o suporte da fábrica. Tá. Né? Mas ali, sendo uma oficina, exatamente não, tá? Muito mais para atendimento da entrega técnica, né? Alguma questão local de algum cliente que precisa de alguma ajuda, uma questão de garantia também, né? Mas a oficina mesmo, que tem espalhada no Brasil todo, normalmente junto com o representante, a gente vai ter em alguns pontos estratégicos do estado de São Paulo para ele poder ser atendido como um todo. Porque aquele espaço é grande, né? A gente esteve lá, dá para crescer, ampliar. Dá para ampliar, né? São 27 mil metros quadrados de área. Né? Ter um espaço que a gente pudesse depois crescer. Começa pequeno. De área construída é quanto? De área construída tem perto dos 3 mil. Sim, mas aí mas com 27 de possibilidades, né? Possibilidades. Então, sem dúvida. Então, ali começa pequeno, vamos testar o mercado, vamos como é que ver a repercussão, e eu acho que foi uma excelente repercussão. A gente está muito animado com isso, né? Mas depois a gente vai tentando ver o que faz, né? O investimento, a Librelato nunca parou, né? Vamos pensar, ela tem 56 anos de história sem nunca ter parado de investir de alguma forma, né? Sim, porque daí o mercado, né, a conjuntura econômica que traz a velocidade do investimento. Falando nesse sentido, você mesmo falou no início, né? Você chegou à Librelato no momento que estava aquecido o mercado de implementos rodoviários, e aí chega 2020, a pandemia, mas o mercado ainda ficou aquecido porque caminhão que fez a logística, sustentou sempre, mas ali ficou muito mais evidenciado, né? Muito mais, sem dúvida. Né? E aí agora a gente está no mercado que ainda está um pouco tímido, receoso. Né? Até o João Librelato,
fez uma boa explicação sobre a questão econômica que existe, as taxas elevadas como estão agora, e também a questão do quarto eixo, porque você vende um quarto eixo, você deixa de vender 2 placas ali do rodotrem, digamos assim. Como que você avalia o mercado daqui por diante, né? Você acha que a gente vai ficar, até por causa do quarto eixo, falando um pouco da questão macroeconômica e também do quarto eixo, que ele veio para ficar, que de repente realmente ele vai fazer a vez aí de 2 placas, no que seriam 2 placas, e do ponto de vista econômico, como que você avalia o mercado daqui por diante, né? Essa questão do quarto eixo, sem dúvida, ele veio para ficar, né? Porque ele carrega mais carga, ele tem outras versatilidades, e isso tem, principalmente no carga seca, onde o quarto eixo ele se difundiu mais. Mas em todas as aplicações a gente tem a questão do quarto eixo. E realmente, na hora de fazer conta da quantidade do volume de emplacamentos, a gente tem que considerar que o quarto eixo está ali, né? Mas eu acho que o mercado como um todo, o que aconteceu com o mercado, ele mudou, né? O mix dele mudou. Né? Ele mudou muito radicalmente. Enquanto o carga fechada, o alumínio, ele representava um percentual perto dos 10%, né? Historicamente, ele passou agora a representar quase 20% dos emplacamentos. Esse mês de agosto, se a gente for contar em quantidades de emplacamento, ele está quase que emplacando mais do que... Está quase empatando com o basculante e o graneleiro, né? Isso tem uma a coisa ver nunca que aconteceu com consumo. Isso tem a ver com o consumo. Isso tem a ver com o consumo. Que bacana. Então, tá aquecido o consumo. O consumo está aquecido. E Simone, vocês também sempre venderam, vocês são fortes no agronegócio. O agronegócio também, ele sustenta, digamos assim, o país, né? Então... O agronegócio, ele não vai deixar de existir, vamos pensar assim, né? Eu acho que o que aconteceu com o agronegócio é que ele passou também, como os implementos, com um período muito bom, né? E eles passaram a ter... primeiro, eles têm uma necessidade de capital de giro bastante grande, né? E principalmente quem transporta, né? E eles passaram por muito tempo muito bom. Não tá ruim, só não tá tão bom quanto antes. Mas eles não estão, eu digo assim, eles não estão investindo como já investiram? Como que eu acho que teve um ciclo muito forte de investimento, né, no período bom, e agora a renovação da frota ela foi feita, né, de alguma forma. E o juro está alto demais. Sim, então eles estão dando uma segurada. Eu diria que está acontecendo está represado. Que uma hora essa demanda vai ter que existir, né? Essa demanda ela volta, né? Eu acho que na hora que o agronegócio de alguma forma voltar e se o consumo permanecer alto, a tendência é que tenha um consumo maior, né, de implementos. Mas o que a gente vê é uma estabilidade da situação atual. Por mais um ano, pelo menos. Por mais um ano. E como o cliente como que você enxerga o cliente de implemento, né? O que hoje ele busca, o que hoje ele pede, o que hoje ele precisa aí de vocês quando vocês vão negociar? Eu acho que antes, né, a Librelato, ela se posiciona muito na questão de ser produtos mais fortes do mercado, né? Ele se posiciona muito na questão da disponibilidade do equipamento, na proximidade do cliente. Então a gente tem atributos que a gente sempre tentou se basear neles e é a nossa história, né? Quando o mercado está comprador, o cliente ele consegue escolher isto. Então, ele escolhe, ele dá preferência e, eventualmente, ele até paga um pouquinho mais caro por isso, né? Agora, como a gente está num período inverso, o comprador está buscando mais preço justamente porque está caro, porque as rentabilidades ficaram reduzidas, as margens estão apertadas. Então, esses atributos, eles acabam ficando um pouquinho para depois. E agora o mercado está muito no preço. Isso está destruindo o valor na cadeia de implementos como um todo, né? Sim. A tendência é que isso, uma hora, tem que parar, né? Então, na medida que o juro for reduzindo e as questões macroeconômicas elas fiquem menos instáveis,
Aí o nosso cliente começa a investir novamente, né? Entendi. E aí ele Mas começa a também- ser questionador, Daí ele mais começa- questionador, vamos dizer Ele assim. começa a escolher melhor, né? Isso, olhar a Ele qualidade, começa a olhar... a qualidade, ele começa a ver atributos. Os produtos não são exatamente iguais, né? Uhum, Eles têm, e cada fabricante tem o seu apelo, né? uhum. E o nosso apelo sempre foi pela qualidade, sempre foi pela durabilidade do produto, foi pelo preço da revenda, né? Porque é É importante. verdade. Tá? Valor de revenda, né? Então o valor de revenda é muito importante. A Librelato tem um ótimo valor de revenda, né? Então ter um Librelato é uma questão assim de orgulho. A gente vê os clientes muito orgulhosos quando eles têm um produto Librelato. Entendi. E só que hoje em dia as margens estão muito justas. Então, como todo empresário, ele vai tentar preservar a margem de alguma coisa, e no investimento não é diferente. Na verdade, acho que é geral, né? Até nós como consumidores, quando a questão tá assim, você Quando a busca o coisa preço, aperta, né? isso. Tem Você horas não que vai- tu busca preço, outras Outra horas qualidade, tu busca o que tu marca, gosta, qualidade né? que você Então gosta. tu consegue olhar mais opções e quando o mercado está muito demandado, tem muita oferta, né? Sim. Uhum. E com um custo muito alto, é natural que isso aconteça, né? Vai na etiqueta, né? Vai só olhando Vai só na embaixo. etiqueta, é esse aqui. Uma Já não boa olha tanto colocação. pra marca, né? É verdade, uma boa colocação, porque até queria entender como que é o cliente, né, de implemento. Porque a gente vê, por exemplo, em caminhões, tem a preferência por uma marca X ou Y, ou até 3 marcas ali, ele, de repente, Tem uma simpatia. tem uma simpatia. Como é implementos? Implemento eu vejo assim, tem grupos, né? Se for pensar assim no embarcador, né? Tem embarcadores grandes, né? Uhum. Eles têm alguma preferência por marca, mas o preço conta. Então, se eles vão fazer bid, vai ir o preço mais barato, e é assim que as coisas funcionam. Na locadora, há mais ou menos a mesma coisa. Só que daí na locadora vai um pouco também da preferência do cliente que vai alugar. Né? Então, às vezes o pedido ele vem direcionado para um determinado fabricante, porque aquela empresa que vai locar quer determinado produto. Uhum. Né? Uhum. Então também são esses que as margens são mais apertadas, não? Sim. Entendi. Mas agora o varejo, né, o pequeno transportador, que ele tem condições de escolher, ele escolhe a marca. Ele escolhe a marca. Aí ele vai de acordo com aquele que Ele tem mais escolhe a simpatia, marca, tradição. Ele tem paixão pela determinada marca, né? Tá. A gente vê muitos, eles vão na fábrica, eles vão com o caminhão, eles vão com o motorista, eles vão buscar o implemento. Eles são Entendi. apaixonados, é lindo de ver. É legal isso. Eu A acho gente muito vê legal quando isso. você vê. A gente vê muito em caminhão, isso é Exato. muito legal. A paixão Exato. que a pessoa tem, que você não admite falar marca, nenhuma outra marca perto, né? E o brasileiro é apaixonado por carro de alguma Sim. forma. É o caminhão, é o carro. O implemento não é diferente. Ele busca um produto bonito, ele busca um produto funcional, e se aquele produto não dá incomodação para ele, se ele consegue fazer o trabalho dele, rentabiliza o trabalho dele, ele não vai trocar de marca por poucos reais. Sim. Né? E que interessante. Então, só que depende muito nós estamos na fase da etiqueta. Da etiqueta. Exato. E que legal, né? Um implemento bonito. A gente realmente está vendo uma mudança, né, no design e tal. É muito de olho nisso também, porque quando, né, principalmente... Nem chamava muita atenção antes, né? As pessoas... É a carreta. Carreta, É a carreta, é o que carrega, tá lá a carreta. Não é bem assim. Não é assim, né? Hoje já tem Aí ele compra um caminhão rosa, né? O implemento rosa, você vê que coisa linda, saiu um implemento rosa com o caminhão. Pra combinar ou ali, né? Eu vi esses dias, tinha um laranja lá, um douradão, assim, né? Olha que o legal. implemento era dourado também. Isso é outra coisa, porque as cores também, né? Hoje você acha que da mesma maneira que o cliente de caminhão tenta ali personalizar, fazer do jeito dele, esse conceito tá se aplicando também? Se aplica. No eu acho que implemento? sempre se aplicou. É. Né? E a Librelato sempre explorou muito essa avenida, né? Daí quando fala da customização, não é bem uma customização, mas acaba sendo uma customização. A cor é uma customização. Claro. Sim. Ele paga por isso.
Mas o cliente vem muito com essas coisas, assim. Uma transportadora gosta mais de um determinado, de um jeito do implemento, às vezes do jeito do eixo, às vezes... Cada um tem uma coisa. Então, quando o João falou dessa questão da customização, tem muito a ver com como o cliente gosta do implemento dele, né? Certo. Dá mais trabalho, né? Tem uma questão que não consegue fazer um produto de linha muito, a não ser que ele compra um lote grande, né? Mas a gente está próximo do cliente. Eu acho que esse é um atributo que a gente não... É aquela coisa de entender, né? A operação dele. Para que ele precisa, o que dói mais, como é que a gente consegue resolver. A gente tem uma equipe de engenheiros bem grande para atender esse que participa dessas conversas, né? Eu acho que até para segurança isso é importante, né? Você entender um pouco a operação do cliente, o como vai fazer esse implemento para ele. Eu achei interessante, né, vocês falando, a Librelato falando sobre o que vai ser o futuro dos implementos rodoviários, e ficar muito mais focado hoje no que ele carrega, mas tem um olhar ainda mais clínico, porque hoje, ainda mais por causa, justamente, né, os custos apertados, às vezes ele tem que trabalhar mais, a carga de ida tem que ter o frete de retorno, e às vezes o frete de retorno é uma incógnita, né, enfim. Não dá para determinar. Não dá para determinar. Então, vocês agora têm um olhar mais clínico ainda para customizar de acordo com a carga que ele vai transportar. É um desafio, mas a gente tem feito, por exemplo, assim, o Lonado, né? O Lonado é um produto super versátil, né? Carrega várias coisas com ele, né? Sim, principalmente nesses produtos que são versáteis, né? Isso, então a gente tem feito muito tentando ir para essa linha de que eu consigo ter um produto de linha versátil, para não ser uma questão tão customizada, né? E o Lonado é um caso desses, né? Para dar um leque de opções. Muito tipo de produto com Lonado, por exemplo, né? Isso é legal. Então, ele vai muito nisso, né, cara? Tem o graniteiro, tem o graneleiro, tem o que carrega a bobina, o bobineiro, tem o que... Mas que carrega a bobina e volta com o seu... Por exemplo, o caso do bobineiro, que tem os berços, né? Isso. E tem a possibilidade de tirar o berço para ele ser ajustar o berço, né? Eu não sou engenheira, não consigo falar tecnicamente, mas a questão do berço, de ele poder carregar tanto uma bobina como um produto de carga seca, né, dentro num graneleiro normal. Sim. Né? Então, existe uma série de adaptações aí. Tem uma série de adaptações para que esse produto seja mais versátil para o cliente, né? Porque é importante para ele, né? Ele não ter só um tipo de produto, senão ele aumenta o custo dele, na verdade. Muito do contrato que ele consegue ter, né? Às vezes ele tem os seus clientes, o cliente do nosso cliente, né, mais cativo, e outros não, né? Às vezes é só o preço do frete, né? Então nem sempre ele vai saber o que ele vai poder carregar na volta. E os serviços, como que o cliente de implemento enxerga isso? Ele é um cliente hoje que se preocupa em atrelar algum tipo de serviço para ter uma manutenção desse implemento, ou alguma coisa relacionada à telemetria para aumentar a segurança? Como que você enxerga? Ele foi evoluindo ao longo, ou ainda só quer lá o implemento, enfim? Eu acho que tem muito a questão da telemetria, de saber onde está o implemento, né? A gente tem uma empresa, né, que é a Seagway, e ela tem a pretensão, e está fazendo o trabalho, né, de fazer a gestão da performance do implemento, né? Seja na questão do peso da carga, seja nos pneus, seja na forma como o motorista dirige. Então ele tem essa plataforma que é uma gestão de frota, né? Então, para evoluir nesse sentido, né? Para poder tirar do implemento o máximo de proveito disso, né? E vai além da segurança, né? No caso. Além da segurança. Então a gente já tem, né, 3.500 clientes na Seagway fazendo esse trabalho, né? E a gente está ampliando, porque na medida que tu começa a ter dados, né, tu começa a também poder fazer comparativos. Eu acho isso muito legal. E mostrar, né, esses dados para os clientes. Daí o cliente usa a plataforma, ele consegue acompanhar.
não só mais uma questão de roubo de carga ou não, Sim. né, mas sim de fazer gestão. E ele vai ter economia, né? Do produto. Eu acho que daí chega aonde o cliente quer, né? Porque daí você oferece um serviço dele só voltado para segurança, de repente não atrelava. Agora, quando você já consegue enxergar Exato. uma redução. Você consegue mensurar uma porcentagem assim do que vocês já viram assim de economia com essa plataforma? Eu não teria dados agora. A gente tem os dados, Mas né? Mas tem condições. Já tem dados, já tem informações que a gente já consegue fazer os comparativos. Né? Já consegue fazer, legal. Que tem a questão do controle da manutenção do pneu, né? Que é um consumível caro para o produto. Sim. A questão de como o motorista dirige também, né? O EBS vai ajudar muito nesse sentido. E conversa com o caminhão? Em algumas situações, sim, mas a gente está caminhando para fazer também a gestão do caminhão. Tá, entendi. Então, a ideia é que se faça é uma plataforma que ela está em construção, né? Ela já tem as suas aplicações, mas ela continua em construção para a gente poder abarcar todo o conceito do caminhão ao implementar. E esse termo de tecnologia, o céu é o limite, né? O céu é o limite. Agora, hoje, quantos caminhões, não, desculpa, quantos implementos já saem atrelado a esse tipo de serviço hoje, quando você... Eu acho que 40% do que a gente vende, a gente já vende com esse serviço. E foi aumentando ao longo dos anos também. Foi aumentando. Ela nasceu numa startup, né? Ela tem uns 2 anos, mas ela agora tá... Nossa, então em 2 anos, 40%. É um número importante. A gente vende como um opcional, né? Sim. Já entrega o produto com... Mas como opcional, isso que eu tô dizendo. Tipo, o cliente já entende a importância de atrelar, né? Não é uma coisa tão muito fácil. Mas aos poucos vão entendendo a importância. Não? Sim. Acho que quanto mais a plataforma ela se tornar robusta, mais ela vai poder dar informação, e com isso a gente consegue fidelizar, né? Porque esse tipo de serviço, a questão é que tu tenha primeiro ano, mas depois tu tem que conseguir fidelizar ele no que a gente chama de receita recorrente. Sim, para ele garantir que ele realmente entendeu todos os benefícios ali. Simone, você falou sobre hoje as entregas que vocês têm, né? O perfil de clientes, de cada cliente e tal, e você falou sobre locação. É um mercado que está crescendo também, locação de implemento? Como que está esse mercado? É um mercado que nos 2 últimos anos cresceu bastante, né? Eu diria assim, a gente participou de muitos bids e forneceu para muitos, né? De locadoras no ano de 23, principalmente, né? 23 foi um ano bastante forte nisso, né? 23, um pouco de 24. Esse ano tá menos, né? Primeiro porque as frotas deles são novas, né? Esse mercado se aqueceu entre 22, 23, 24. E segundo porque o capital empregado é muito alto, né? Então, se ele não tem uma aplicação, ou se ele ainda tem implemento disponível, a tendência é que ele não faça a compra, né? Então, esse ano é um ano que está bem fraco de locação, mas a restrição, eu acho que é juro, né? Sim, está atrelado também a questão econômica. É isso. Então, as grandes locadoras que fizeram grandes aquisições nos 2 últimos anos, esse ano é um ano de pouco investimento. De pouco investimento. Mas também é uma tendência, né? Que a gente escuta falar também de muitas transportadoras que estão migrando para o esquema de locação. De locação, por achar, assim, dependendo da aplicação dela. É muito por a questão de não sabe o quanto tempo ele vai ficar com determinado cliente, né? Daí ele tem implementos que são graneleiros, vamos pensar assim, e ele pega um contrato para carregar minério. Sim. Né? Talvez ele não tenha condição ou não tenha capital suficiente para pegar aquele contrato naquele momento, então resta para ele locar, né? Exatamente. Então ele não perde aquele contrato, depois talvez ele até faça uma aquisição, mas eu acredito que a locação ela está muito ligada a isso, né? Para aqueles contratos que eu não tenho ainda capacidade de investimento, mas eu não quero perder o cliente. Né? Daí ele recorre para a locação. Sim. Está no interesse, ou a Librelato estuda em ter a sua própria locadora, ou não é interessante? Não é interessante. E a gente não vai fazer concorrência com o nosso cliente, né? Não faz muito sentido. E a questão
da sustentabilidade dentro da Librelato, né? Como que tá essa questão? Como que vocês enxergam? Porque é uma tendência que veio para ficar agora. Exato. E o que vocês pensam sobre esse assunto? Como que vocês estão lidando? Pensar, a gente pensa toda hora, né? Porque, primeiro, eu acho que tem uma questão importante, assim, o nosso principal matéria-prima é aço, né? Essa é uma matéria-prima bastante reciclada, né? Então, a gente parece que quando fala de transporte, acha que a gente está num meio que consome demais, Exato. né? Mas a matéria-prima que a gente consome é uma matéria-prima que tem muito, é 100% reciclável, né? Então, já tem por aí um apelo de ESG bastante importante, né? Depois, o que a gente trabalha muito é a redução de peso para a economia de combustível. Né? Então, o nosso cliente, ele pensa na rentabilidade, a gente pensa na questão de poder trazer junto a questão da economia do combustível, né? E nessa economia do combustível vão ter coisas que a gente sempre está estudando, né? Acho que todo planeta está estudando, que é a questão dos eixos regenerativos, o eixo elétrico, placas solares, placa solar para a questão de manter a economia tanto a economia de energia, né, e aproveitamento para temperatura, ou até inclusive para poder ter uma independência do cavalo, né. Eles estão sempre em estudos, né. Algumas aplicações elas já existem, né, mas assim a gente não tem escala ainda porque tem custo, né, daí o cliente também não está muito disposto a trabalhar. Mas a gente tem vários investimentos nesse sentido, financiados inclusive pelo governo, né, que é a FINEP, né, e a gente tá trabalhando nesse sentido, né. Eu acho que a gente vê a dificuldade já pelos automóveis, né, os automóveis, né, tem esse esforço, mas não é uma coisa tão difundida. É que eu acho que também para o cliente, né? O cliente ainda acho que não absorveu 100%. O Brasil é muito grande, né? Então qualquer coisa que tu vá pensar que seja eletrificado, que tenha uma redução de combustível, tu vai ter que ter infraestrutura, né? Exato. Como é que uma aplicação vai estar fazendo um transporte para o Amapá, né, se não tiver uma estrutura? Não é isso, a infraestrutura. Você tem que pensar em infraestrutura e garantir para o cliente que esse investimento vai dar eu acho que a aposta é muito mais no sentido de economia de combustível, né? Que já ajuda. No regenerativo, seja a questão da placa solar, essas coisas, é muito mais de economia em si do que ser algo que vai ser só com esta aplicação. Né? Sim. É muito difícil. Né? Isso é verdade. É diferente, por exemplo, sei lá, de um ônibus elétrico ou de caminhões de última milha, né, que tu consegue fazer ele ser elétrico. Porque ele vai lá, passa o dia, volta, abastece. Sim, e está na cidade, né, tá que onde é mais fácil você desenvolver uma infraestrutura, né? Verdade. Agora, né, numa estrada de 1.000 quilômetros, aí fica mais difícil. Fica muito difícil. A placa solar, como você disse, né? Mas seria ela interessante. ela vai servir para algumas coisas. É meio pontual. Mas para o transporte, para fazer a vez do combustível, pelo tamanho da placa, sim, né? Não é possível ainda. Ele vai poder fazer para algumas coisas, né? E Simone, quais são os próximos desafios da Librelato daqui para frente? O que o consumidor, o cliente pode esperar aí da Librelato para os próximos anos? Eu acho que esperar nos próximos anos é que a gente vai estar sempre próximo do cliente. Então, assim, muito, muito atento aos movimentos do cliente, porque a gente está ali para fornecer uma ferramenta de trabalho para ele, né? Então, a gente tem que estar muito próximo e acompanhar as tendências de mercado, né? Para a gente ver como mudou rápido um carga fechada, como daqui a pouco aparecem situações diferentes. Então, a gente tem que estar próximo, a gente tem que estar vendo o que está acontecendo, tem que estar acompanhando as tendências, né? O movimento de linha leve, né? Todos esses. Então, a gente é sempre... O movimento da Librelato vai estar sempre voltado ao movimento do cliente, né? E sempre investindo. Então, sempre investindo, tentando se antecipar, né? Nós, por exemplo, todo mundo poderia estar
não investindo, nós investimos tanto na produção como o consórcio, né? Que o consórcio também ele veio num momento ótimo, né? Porque é uma alternativa de financiamento pro nosso cliente, né? É a forma que ele pode se financiar nesse primeiro momento. Então a gente não para de investir olhando alternativas que possam atender ele da melhor forma. Então o foco é o cliente para os próximos anos. O cliente, sem dúvida. Simone, o consórcio, num mercado como esse que está agora, né, meio nebuloso, ele como que tá? Ele é uma excelente alternativa, está super aquecido, né? Tá aquecido. Sem dúvida. Porque o cliente tem uma previsibilidade melhor, É o né? segundo ano do consórcio de vocês? A gente sempre teve consórcios, né? Mas com parceiros. Com parceiros. Com agora, parceiros. como Librelato... Agora, a gente, como se chamava consórcio Librelato, igual, né? Mas agora a gente tem um consórcio próprio. Próprio, porque antes era administrado por parceiros. Para trazer mais proximidade para a fábrica. Quanto tempo agora o próprio? Começamos esse ano. Ah, começaram esse ano. Então já começou bem, tá aquecido. E você já sentiu um aumento aí de... Além de ter sido um sucesso, né? E o consórcio para nós trouxe duas situações, né? Quando tu compra uma cota de consórcio, tu tem que confiar na marca. Né? Então, assim, a gente se vendeu muito além do que a gente imaginou que ia vender. Nossa, então, que bom. Isso traz que o cliente confia na marca. Esse Com é certeza. o primeiro sinal, né? Importante, que nos traz muito orgulho nesse sentido. E o segundo é que, com a proximidade da fábrica, eu consigo converter em produto, né? Porque o consórcio, na realidade, tu pode comprar o que quiser, mas converter num produto. Então, ele vira um canal de venda também. Com certeza. Com certeza. Importante nesse momento de juros. E as taxas de administração hoje são menores, né, do que a taxa Selic. Com certeza. Exatamente. E os desafios que você enxerga no, talvez econômico, não sei. Os desafios é sempre assim, os desafios eu vejo assim, todo mercado tem, né, mas os altos e baixos, né. Então agora a gente tem um desafio porque a gente o mercado de implementos passou por muito tempo bem, vai passar por um bom tempo mais ou menos, né? E ele vai ter que continuar investindo, né? Então não exatamente em capacidade produtiva, né? Mas em melhoria de processo, em competitividade, em tentar reduzir custo tanto como empresa como para o cliente. Então eu acho que o desafio nessas horas que não são tão boas é a coragem de continuar investindo e a coragem de ao mesmo tempo ser resiliente e tentar seguir, acompanhar o mercado nesse sentido, né? Então tem períodos de baixa margem, como está agora, né? Então tem que se manter vivo, a gente tem que estar com os nossos colaboradores treinados, prontos, tem que manter o conhecimento em casa, né? Tentar não destruir para depois ter que reconstruir. Então essa resiliência, né, de se manter, não ir tanto para os extremos, né? O mercado está super bom, investe horrores, ou está ruim, demite um monte, tá? Tentar ser mais linear e sabendo que o mercado tem os seus altos e baixos. O desafio também é se manter financeiramente saudável, né? Então, nisso tem a minha veia financeira falando, mas é muito importante para a gente poder acompanhar o mercado, né? Então, enquanto tu tem essas condições, a gente tem que se manter sempre, né? A Librelato é uma empresa conservadora nesse sentido, muito preocupada em estar, né, poder cumprir com os seus compromissos, manter o seu maior conhecimento dentro de casa e não ter esses altos e baixos de contrata, demite, contrata, demite. Sim, investe, não investe, para tudo. A gente precisa se adaptar. Hoje a gente está produzindo menos do que a gente produziu os anos anteriores, mas aí acompanhando o mercado. Perfeito. Beleza, agora vamos para nossa. Pois é, o papo tá bom, né? A gente ficava aqui, mas... horas. Mas sempre tem aquela pergunta... a pergunta-chave. Até pela sua... né, o seu cargo hoje, numa CEO de uma implementadora, não deve ser também fácil, né? Liderar assim, ainda mais num momento econômico tão desafiador. Ela falou nos bastidores que às vezes 12 horas. É verdade. Quase sempre. Exatamente. Então assim... entre sair botar o pé para fora e voltar, dá quase 12 horas. Quer dizer, passar mais tempo lá do que em casa, né?
o que faz uma CEO Pra dar desopilar, aquela, né? aquela relaxada e chegar em casa bem, continuar fazendo o trabalho bem, enfim. Eu moro na praia. Ai, gente, Ah, é um isso luxo, já é- meu Deus. Ai, uma praia em Santa Catarina, Então, gente. o fato de morar na praia, eu acordar cedo, né, agora quando começa o verão, poder dar as caminhadas, passar o fim de semana. Eu viajo bastante no final de semana, gosto de passear. Pra praia. Não só para praia, porque a gente está numa região ali bastante privilegiada. Isso é verdade. Isso é Vai para verdade. serra, vai para praia, tem 2 capitais próximas, então a gente passeia bastante. Né? Mas eu acho que a forma de desopilar é tentar não trabalhar no final de semana. Não trabalho no final de semana, Isso é a não ótimo. ser que a gente precise. Dá aquela desligada. Dou aquela desligada boa. Né? E só precisa assim, quando tá prestes a lançamento, evento. Por exemplo, aqui, quando a gente veio para cá, sábado, domingo, Certo. direto, né? Em alguns eventos, eventualmente, mas eu procuro preservar o meu final de semana, né? Meus filhos já são grandes, então só eu e meu marido. E a gente costuma passear bastante. E você passa uma tranquilidade, né? É, Uma calma de você falar. Eu não sou tão calma. Sério? A impressão que passa é essa, né? Pois é, porque Né, calminha. são mais de 2.000 funcionários, né? No grupo todo, são quase 2.500. 2.500 Tá funcionários vendo a gente aí, ó. reclamando de administradores embaixo da gente, criança. Ela com 2.500 2.500 funcionários embaixo. funcionários. Não. Simone, foi um prazer. Muito Não, obrigada prazer foi todo mais meu. uma Muito obrigada vez. por Obrigado prestigiar pelo aqui o convite. Vozes do Transporte, aqui tá com a gente no nosso Exato, sofá. nosso sofá. E olha, você aproveita, curte aqui esse episódio, Isso. compartilha. Comenta, Tá né? bom. Diga aí o que Comenta e gostou. se tiver alguma, né, questão, manda pra gente, Manda a pra gente gente. pergunta aqui pra Simone. E fiquem ligados, porque sempre tem um Uma episódio, novidade. uma pessoa bem bacana, interessante pra gente falar aqui. Até a próxima. Até a próxima.